Então, eu vou ler aqui, tá? O coração e o sangue estão esotericamente relacionados à vida cíclica do discípulo. Então, o coração a gente sabe que é quem dá o ritmo da nossa vida. Então, o sangue é a vida que se expressa a partir desse pulsar rítmico do coração. O coração define a vida pulsante da alma, que se demonstra no plano físico, desde a entrada e a retirada da vida dual do discípulo, cada fase apresentando seus próprios problemas. Então, o coração é quem dita esse ritmo, né? Desde que o primeiro momento em que a gente encarna nesse corpo físico até o momento em que a gente sai, tanto o alento, né, a respiração, quanto o coração, são o que marcam o ritmo e a nossa vida aqui no plano material. Tanto o coração quanto os pulmões, é bom a gente lembrar que eles estão sob a irradiação do centro ou chakra cardíaco. A gente sabe que a glândula ligada ao chakra cardíaco é a glândula timo, mas toda essa área está sob influência do chakra cardíaco. Então, tanto os nossos batimentos cardíacos quanto o nosso próprio funcionamento respiratório pulmonar fazem parte desse espectro do centro cardíaco. Uma vez que o discípulo tenha dominado o ritmo da sua vida interna e externa, e tenha organizado suas ações, de modo a extrair delas o máximo significado, e não mais ser condicionado por elas, ele então entra na vida relativamente simples de um iniciado. Então, o iniciado é aquele que já alcançou um tipo de integração bem maior do que nós. Então, ele já passou por essas dualidades emocionais. Ele não enxerga mais a vida de forma polarizada, né? Bem, mal, dia, noite, homem, mulher, né? Ele já enxergou uma visão de síntese. Então, naturalmente, essa vida é um pouco mais simples, como o texto diz aqui, porque ele já passou por essas provas conflitantes que são essas que a maioria de nós está passando. O iniciado, depois da segunda iniciação, libertou-se das complexidades do controle emocional e astral. As miragens não têm mais poder sobre ele. Ele pode permanecer imóvel, apesar de tudo que ele possa fazer ou sentir. Então, a segunda iniciação é aquela chamada de iniciação do batismo, né? Onde o Cristo simbolicamente passa por essa iniciação e só depois do batismo é que o Cristo passa a ter uma vida pública. Então, já é uma dica aí para a gente que, de fato, a gente, até esse momento onde as nossas emoções foram purificadas, a nossa maior atenção deve ser para conosco mesmo. Embora a gente queira servir, a gente queira ajudar, né? A gente queira fazer parte de algo grande, no fim das contas, o mais sábio a fazer é a gente organizar o nosso próprio mundo interno. E o mundo está ao nosso redor, familiar, né? Os nossos pequenos círculos, até que tudo isso vá de forma concêntrica se expandindo. Então, a gente possa, sim, ter uma contribuição maior nesse todo. E aí, como essa iniciação, esse marco na nossa vida discipular de purificação emocional é alcançado, né? Simbolicamente, o batismo é feito na água, a água representa simbolicamente o corpo emocional. Então, no batismo é o momento em que o ser tem as suas emoções purificadas verdadeiramente. Então, aí abre-se um espaço para o amor, né? Enquanto as nossas emoções estão ainda nesse jogo de polaridades, a gente ama muito pouco. A gente tem muita aspiração, muita vontade de amar, de servir. Mas, de fato, a nossa capacidade de estar no centro e irradiar ainda é bastante limitada. Então, aí, quando o indivíduo passa por esse momento, aí sim ele pode, né? Tá livre dessa dualidade. E ele pode, então, se manter mais estável e, sim, ter um impacto maior no mundo.
Ele percebe que a condição cíclica, né, os ciclos pelos quais a gente passa, está relacionada com os pares de opostos e é parte da vida de manifestação e da sua própria existência. Então, ele consegue enxergar todas essas dualidades como parte da vida mesmo, como a gente reconhece. E cada uma tem um espaço nesse grande processo de evolução que a gente vive. Só que isso não o abala mais, né? Ele está desidentificado disso, embora exista, mas ele já consegue se enxergar a parte disso. É como Cristo dizia, estar no mundo sem pertencer ao mundo. Durante o tempo em que ele está aprendendo isso, ele passa por grandes dificuldades. Ele, como alma, se submete a uma vida de exteriorização, de influência magnética, de extroversão. Então, tem fases da nossa vida que a gente vai estar realmente, né, atuando de maneira mais externa. E, imediatamente depois, ele pode levar uma vida de abstração, de aparente falta de interesse nos seus relacionamentos e no seu ambiente, e como uma expressão intensamente introspectiva e introvertida. Então, eu penso que cada um de nós consegue reconhecer isso nas nossas vidas, né? Momentos em que a gente parece estar muito voltado para atividades externas e momentos em que parece que a gente está voltado para a nossa vida interna, para a nossa organização, para um pensamento mais abstrato, menos concreto. E durante toda essa vida discipular, que dura algumas encarnações, a gente passa por isso, por esses momentos, ora dentro, ora fora. Né? E está tudo bem, é assim que eu vou ser mesmo. Entre esses dois extremos, pode debater-se penosamente durante muitas vidas, até aprender a fundir e a mesclar as duas expressões. Isso é simbolicamente também presente, por exemplo, na maçonaria, ou no Templo Rosa Cruz, onde sempre que a gente vai entrar, existem duas colunas. Um dos símbolos dessas duas colunas é o caminho do coração e o caminho da cabeça. Então, o caminho do coração está, em geral, mais voltado para um serviço assistencial, para as obras de caridade, para tudo aquilo que é externo. E o serviço, ou o caminho da cabeça, está mais voltado para aquilo que é esotérico, para a criação de formas de pensamento. Então, o nosso objetivo é fundir esses dois caminhos. É a gente conseguir, em alguma medida, expressar o caminho do coração nas nossas trocas, nas nossas relações, no serviço, tal qual a gente faz aqui, atendendo pessoas, né, encarnados e desencarnados, mas também deve haver sempre um espaço para cultivar o caminho da cabeça, que é o quê? É sempre um momento de reflexão, um momento onde o nosso pensamento possa se tornar mais abstrato, filosófico, onde a gente possa também dedicar um tempo para a criação de formas de pensamento que vão nortear a cultura e a civilização nos próximos 10, 50, 100, 500 anos. Né? Então, é importante que a gente reconheça que deve haver na nossa vida espaço para esses dois caminhos. Né? Em geral, a gente tende a ir mais para um ou mais para o outro, mas a maturidade no caminho mostra que a gente precisa fundir, mesclar, dar espaço para esses dois caminhos no nosso desenvolvimento. Então, após esse período longo, né, a vida dual do discípulo, aceito em seus vários graus e etapas, se torna clara. E ele sabe o que está fazendo. Aspiramos chegar nesse momento. Constante e sistematicamente, a expressão e a abstração, o serviço no mundo e o viver reflexivo desempenham ambos a sua parte útil. Então, os dois caminhos são úteis, né? Então, a gente precisa cada vez mais reconhecer quando é hora de um, quando é hora de outro, e fundir essas duas coisas. Muitas dificuldades psicológicas surgem durante esse processo natural, né? Que o levam a clivagens. Clivagens são
pontos de separação, né? Como se fossem depressões no vale, tanto profundas quanto superficiais. A meta do desenvolvimento é sempre integração. Então, embora, como parte desse processo, surjam esses rompimentos, essas crises, a meta macro de todo o processo é integrar, é unificar, né? Essas diversas vozes. Né? Do mesmo jeito que a gente não trabalha com o métrico, reconhece que há diversas personalidades que a gente vai integrar naquele ser, o mesmo ocorre no nosso processo de desenvolvimento, em que, além de outras personalidades que vivenciamos em outras encarnações, dentro dessa presente encarnação, há o que a psicossíntese chama de subpersonalidades. Então, pequenos papéis que a gente desempenha, pequenos eus que foram criados, especialmente na primeira infância, em momentos de grande intensidade emocional e pouca clareza mental, mas essas forças estão também presentes na nossa psique. Então, o processo de desenvolvimento visa integrar todos esses pequenos eus. Então, a primeira integração é essa integração como personalidade, dessas várias numa personalidade dominante. Depois, da personalidade com a alma. Depois, a integração com a alma grupal, como a gente fez simbolicamente aqui na nossa meditação. Depois, com a própria hierarquia espiritual, que é também conhecida como a Grande Fraternidade ou a Grande Loja Branca, até que, em níveis mais amplos, haja uma integração de consciência planetária ou cósmica, ou como todo, como a gente quiser chamar. Até que tenha sido conquistada uma completa unidade e identificação com esse todo, para chegar a dominar a ciência da integração, cuja meta básica é a identidade com a realidade una, o discípulo progride de uma a outra integração, né? Cometendo erros e, com frequência, chegando a um total desencorajamento, identificando-se com aquilo que é indesejável, até que, como uma personalidade alma, esse processo que a gente já está, né, de integração, ele repudia os relacionamentos anteriores. Ele paga repetidamente pelo fervor mal aplicado, pela aspiração distorcida, pelo avassalador efeito das suas ilusões e as muitas condições de desarranjos físicos e psicológicos que surgem enquanto essas clivagens vão sendo curadas e enquanto está sendo alcançada a correta identificação e está sendo estabelecida a correta orientação. Então, é um caminho que a gente... Quer perguntar? É um caminho que a gente está buscando trilhar. É um caminho ainda de muitas crises. O próprio tibetano disse que a vida discipular é uma vida de crise. Por quê? Porque a cada vez que a gente dá um passo, a gente vivencia um platô, né? Um degrau, evolutivamente falando, mas à medida em que essa busca vai sendo feita, em que o discípulo vai se dedicando a isso, naturalmente o galgar degrau se torna mais rápido, né? Porque ele está buscando, né, algo mais. Então, a própria atitude dele provoca crises. Porque o que significa uma crise? Significa, ou uma clivagem, como ele diz aqui, é um momento em que o que você está vivendo já não está mais preenchendo as suas necessidades psicológicas e espirituais. Então, a sua própria alma provoca uma crise para que obrigue você a reunir as suas forças e dar o próximo passo. Então, por isso que o tibetano diz que a vida discipular é uma vida de crise. Uma crise grande que vai promover, nessa determinada encarnação, uma evolução mais considerável, mas também pequenas crises que vão sendo esses subníveis que a gente vai alcançando de consciência até que a gente consiga, né, ter uma clareza maior. E aos poucos
através da moderação, saindo das dualidades e caminhando para pequenos pontos de síntese, né? Então, cada vez que a gente tem um insight, que a gente enxerga as coisas um pouco mais integradas ou unificadas, a gente está fazendo pontos de síntese. Até que, né, tomara, no fim da nossa encarnação, desse ciclo de encarnações, a gente tem uma visão mais ampla de como as coisas são e como elas se expressam aqui no plano material. Em relação a gente, é mais uma curiosidade. Às vezes a gente imagina Buda ou alguns que se iluminaram, né? Poxa, ele parou, meditou por tanto tempo que se iluminou, né? Será que em algum momento ele seria capaz? Né? Quanto tempo? Sei lá o que. Mas me parece que a gente precisa, talvez a partir de um despertar, né, que se torna discípulo, aí sim que a gente dá passo numa escola, ou num aprendizado, numa organização, tudo isso que precisamos, né, a síntese, né, de passar. Aí sim começou a escola, me parece, para que aí sim, em algum momento, sabe-se lá quando, né, depois de aprender por si só, desenvolver tudo isso, para se dizer em algum momento de iluminação. Mas curiosidade, não que eu queira, né? Esteja preocupado com isso. E antes disso, desse despertar, de pegar essa caminhada e passar por todas as etapas que são necessárias, né? Parece que se fica meio na roda, à mercê, né? À mercê do tempo, à mercê do momento de, opa, esse escapou da roda, começou a... É isso? Faz sentido? Faz. Todo esse processo, mesmo que muito mais inconsciente do que consciente, da roda, né, como o budista chamou de samsara, tudo isso é experimentação da alma na matéria. Então, tudo faz parte do processo. Contribui. Né? É claro que, à medida em que o indivíduo vai, por conta justamente dessa experimentação, que dura diversas encarnações, né? Por conta disso é que a consciência vai despertando. Aí chega um dado momento em que essa consciência chega e fala, que a gente chama de turning point, né? Fala, opa, né? Tem uma aspiração maior, tem um desejo, tem alguma coisa a mais. Que isso, em geral, é uma experiência mística que traz, em geral, é um momento de êxtase que aquele ser vive. E aí isso é o que vai mobilizar, então, a aspiração para entrar no caminho. Isso também fica diversas encarnações até que essa vontade vá sendo fortalecida. Porque daí, de novo, é um período novo de experimentação, em geral astral, emocional ainda, só que com um colorido mais amplo, mais elevado, mas ainda é bastante astral. Até que, com essas, de novo, um grande ciclo de experimentações, essa vontade consciente vai sendo fortalecida. Aí, então, ele ganha uma estatura maior a partir da vontade. Sempre é um esforço auto-iniciado. Nunca é por um santo, por um Buda, por um orixá, por um guia. É sempre auto-iniciado. Todos esses grandes seres amorosos que já trilharam o caminho antes da gente e que abnegadamente se dispõem a nos inspirar, eles fazem uma parte do processo. Né? Mas sempre tem que ser auto-iniciado. É sempre a vontade do indivíduo se fortalecendo que é o que vai mostrar e fazer com que ele se desenvolva de verdade. Deu no centro. Pessoal em casa, tudo bem? Tudo bem. Alguma dúvida? Tudo bem. Oi, Rani. Oi, Rani. Eu estou aqui com o seu nome, viu? Também sou Paulo. Então, bom, pode ficar comigo aí. Somos um só, querido. Olha só, quanta evolução, quanta luz. Amém. Amém. Você está melhor das costas? Já melhorei 50%. Muito obrigado, graças a Deus. Graças a Deus.